Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, mais um dia aí para vivermos. Temos que agradecer esse Deus maravilhoso, né, digno de honra e glória. Quero mais uma vez deixar aqui uma mensagem, né, hoje falando da importância de andarmos, né, em santidade, buscando ao Senhor o tempo todo, entendendo que a nossa ida para o céu depende totalmente do que o nosso Senhor Jesus fez naquela cruz e que nós, né, confiamos que ele fez isso, depositamos toda a nossa fé nele e pode ter certeza, né, se andarmos no caminho dele, iremos ser salvos, né, não iremos ter problema no dia da salvação, né, no dia do juízo. Mas antes, né, quero aqui me apresentar. Meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, nem se não for por amor a Jesus. Não adianta as pessoas quererem ir ao céu se não for pelo meio de Jesus, né? Crendo em tudo que ele fez por amor a cada um de nós e obedecendo a sua palavra. Pode ter certeza que esse é o caminho. Então, todos os dias a gente deixa uma mensagem aqui refletindo um versículo. Aqueles que gostarem, fiquem à vontade. Todos os dias, às 5 horas da manhã, sai uma nova mensagem. E, né, quero até falar antes, se tiver alguém, né, que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente de sua único e suficiente Salvador de sua vida, né, que aceite, procure fazer isso o mais rápido possível enquanto há tempo, né? Muitas pessoas, o tempo passou e já era, né? Nós que estamos vivos ainda há tempo, então é tempo de se reconciliar com o nosso Deus, né, para que a gente garanta a nossa salvação através do nosso Senhor Jesus, crendo em tudo que ele fez por amor a cada um de nós. Eu quero deixar aqui, primeiramente, uma oração para a gente começarmos bem essa mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que o Senhor abençoe a leitura desse versículo e nos dê entendimento, Senhor, da sua palavra. Fale através do seu Espírito Santo, usando essa mensagem, usando-me, para que cada um venha entender o que o Senhor está querendo dizer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo eh, alguns versículos. Encontra-se em Jó, capítulo 31. Vou estar lendo do 1 ao 6. E o cabeçalho desse texto diz assim, ó: Jó declara sua integridade nos seus deveres. Aí o 1 diz: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha essa palavra, né? O próprio Jó está confirmando aqui, né, que o nosso Deus, ele tem a capacidade de olhar todos os nossos passos, onde andamos, né? Ele está falando ali para a vida dele, né, se ele andou em caminhos que não agradavam ao Senhor, que o Senhor tinha visto, né? E no final ele fala uma palavra aqui maravilhosa, que é esse versículo 6 que ele fala assim: Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Essa é uma palavra que não é todo mundo que pode falar, né? Imagina uma pessoa que vive uma vida toda torta, virar para Deus e falar assim: pesa-me em uma balança, né? E ver a minha sinceridade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que pode ter acontecido dele até ter dado algum tropeçãozinho, pode acontecer, mas para pesar em uma balança e ver o que está pesando mais, o que ele fez de bom ou o que ele fez de ruim. Naquele tempo de Jó, né, ainda não se entendia, ainda não, o nosso Senhor Jesus ainda não havia vindo. Nós hoje temos um entendimento que nós somos salvos pela graça, né? Naquele tempo eles achavam que a salvação era pelos atos que fazia, né? Você ser bom,
você se desviar do mal, você fazer caridade. Essa era a forma que eles tinham a visão da salvação. Nós temos uma visão de que a nossa salvação vem através do nosso Senhor Jesus. Mas não é porque a nossa salvação vem pelo meio do nosso Senhor Jesus, é que nós podemos fazer, deixar de fazer essas bondades, né? Essas bondades, aqueles que estão em Cristo têm que continuar fazendo sim, né? Nós não seremos pesados, eh, como foram, com esse entendimento que Jó tinha, né? Ele tinha um entendimento que a salvação ia vir pelas obras dele. Nós já temos um entendimento que a nossa salvação vem pela graça, mediante a fé, né? Nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus, nós temos que fazer todas as coisas de bom sim, porque é o que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Nós temos que fazer, né, as coisas que o nosso Senhor nos ordenou. Ele deixou a palavra dele aqui para que servisse de direção para cada um de nós, para que a gente obedecesse. Porque se pegar muitas pessoas, pegar a gente mesmo e colocar em uma balança, desde que nascemos, imagina uma pessoa, né, que viveu nesse mundo 70 anos, reconheceu Jesus. E esses 70 anos, né, tirando a fase criança ali, vamos botar 10, a partir dos 10 anos começou a aprontar. Ficou 60 anos só fazendo coisas ruins. Aí ele vive mais 10 anos na presença do Senhor. Ele reconhece Jesus aos 70 anos, vai até os 80. Aí você analisa, será que daria tempo dele ser pesado nessa balança de Deus, né, como uma pessoa boa? Ou Deus ia pegar toda aquela obra que ele fez ruim para trás, né, ia colocar de um lado da balança, ia pegar só esses 10 anos que ele serviu ao Senhor, na certa ele ia ficar devendo a Deus e não ia poder ir para o céu. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para mudar tudo isso, né? O nosso Senhor Jesus, ele veio para mesmo aquela pessoa que andou a vida toda toda torta, mas nos últimos momentos conseguiu, aceitar Jesus, reconheceu os seus erros, né? Aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, vai ter direito à salvação. Nós não iremos passar por essa balança, né? O nosso Senhor não vai precisar pegar tudo que fizemos de bom e tudo que fizemos de ruim. O que que o nosso Senhor vai colocar? Deus Todo-Poderoso, é como se ele colocasse o nosso Senhor Jesus do lado bom da nossa balança, né? Nos justificando. Então, o outro lado da balança vai estar todas as coisas ruins e ele vai apanhar nossas coisas boas, vai colocar na balança, vamos continuar devendo. Aí ele põe o nosso Senhor Jesus e coloca do lado bom, né? Que aí pode ter certeza que não tem peso que vença, ainda que tenhamos andado 70 anos no caminho ruim, 60 anos no caminho ruim, e apenas um ano no caminho bom de Cristo, iremos ir para o céu. Não por causa da balança, mas sim por causa do nosso Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, é aquele que nos justifica cada dia, né? Se nós andarmos no caminho dele, obedecendo a palavra dele, pode ter certeza, naquele grande dia não iremos ser condenados ao inferno. Pelo contrário, seremos justificados pelo nosso Senhor Jesus. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente não olhe, né, pelas coisas que fizemos ruim lá atrás. Quantas pessoas se condenando, né? Eu conheci pessoas que eh, desistiram da vida pelas coisas que tinham feito lá atrás, onde tinham um entendimento em que ela não merecia o perdão. Ah, eu fiz muita coisa ruim, mas é porque ele não conhece esse novo tipo de balança. Talvez está vivendo, né, naquele módulo que Jó apresentou aqui, para colocar as coisas boas e as ruins e ver o que, que pesa mais. Jó, né, um homem temente a Deus naquele tempo, ele tinha total entendimento que se Deus pesasse desse modo, ele estaria salvo. Por quê? Porque ele praticava muita coisa boa, dificilmente fazia alguma coisa ruim. O próprio Deus diz que ele se desviava do mal. Mas a maioria das pessoas, né, que andam no mundo não são assim. Então não tem essa convicção de que se fosse pesado, né,
iria conseguir escapar, né. Eles acreditam que se fosse pesado, até nós que conhecemos a palavra, se fôssemos pesado numa balança justa de Deus, estaríamos em falta, estaríamos devendo, né, a Deus. Mas aí o que nos santifica, o que vem para o nosso lado, para que o nosso lado bom pese mais do que o lado ruim, é o nosso Senhor Jesus, aquele que se entregou na cruz por amor a todos os nossos pecados. Então ele arrancou todo esse peso ruim, né, que ficaria do outro lado da balança, e nos justificou com o seu sangue, né? Esse Deus maravilhoso, por isso temos que dar toda a honra e glória a ele, porque ele é o único caminho que nos leva à salvação. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós venhamos entender que nós não seremos pesados desse módulo, né? Onde vai ser pego as coisas ruins que fizemos lá atrás e as coisas boas que estamos praticando hoje, mas sim que será pego se nós aceitamos Jesus ou não. Se nós reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, levantamos nossas mãos, ainda que nós o aceitamos, e depois que o aceitamos, vivemos apenas 10 dias, não tem problema, né? Já seremos salvos, pois a pesagem maior é o nosso Senhor Jesus nos justificando. É esse aí quem nos levará para o céu. Essa mensagem de hoje, guarde em seu coração. Se você ainda não aceitou Jesus, reconheça-o como o único e suficiente Salvador de sua vida, pois ele é o único que pode nos levar até o Pai. Ele é o único que pode nos levar ao céu. Então, que não percamos nossa salvação se estamos tendo a oportunidade. Se você ouviu essa mensagem, é porque o Senhor está te dando essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um que ouviu essa mensagem, guarde em seu coração. Quem quiser, passe ela para frente, que pode ter certeza que tem alguém precisando entender isso. Entender, né, que na pesagem de Deus não será olhado as coisas ruins que você fez no passado, mas será olhado se você reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, é o que te basta. A sua balança já está no positivo e pode ter certeza que você vai para o céu. Basta você, né, amar o nosso Senhor Jesus, crendo em tudo que ele fez e andando no caminho, que pode ter certeza que a salvação está garantida. Vou deixar uma oração final aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, que não seremos pesados em uma balança, né, onde irá ser colocadas as coisas ruins e as coisas boas, mas sim seremos justificados pelo sangue de Jesus, pelo amor que ele se entregou naquela cruz. Basta a gente crer e acreditar em tudo que foi feito e obedecer a sua palavra, que já seremos justificados. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.